Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por mim. Eu venho de longe, mas não é de tão longe, né? São Marcos é logo ali. Mas eu me chamo Rosane, eu estou presidente da Casa Espírita onde eu trabalho hoje. E hoje é um dia muito especial para mim. Hoje eu vinha fazer minha palestra e o tema seria que morada estou preparando para o meu espírito, né? Mas o Carlos vai ter que me convidar outra vez, porque hoje, talvez mais do que qualquer um de vocês, eu esteja precisando de um abraço de Jesus. E o abraço de Jesus está para mim no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala do Cristo Consolador. Então, para quem não conhece a minha história, acho que a maioria de vocês não conhece, alguns de vocês eu já tive a oportunidade de conhecer na psicografia aqui ou no CAI, né? No CAI? Não. No Bom Princípio? CAI. No CAI foi? Será? Feliz, ali, ó, feliz. Sabia que não era nenhum nem outro. Feliz. Então, hoje fazem 15 anos que o meu filho desencarnou. E meu filho tinha 19 anos e desde aquele dia 11 de dezembro de 2010, neste dia, eu ainda não tinha saído da cama, não tinha tirado o pijama. Era um dia de guardar a minha dor. E aí a gente tinha marcado numa data e outra data. E aí o Carlos me disse assim, eu tenho dia 11 de dezembro. E aí eu disse para ele, eu vou. E eu vou dizer para vocês que hoje durante o dia eu me arrependi várias vezes de ter marcado, de estar aqui. Porque a dor era mais forte do que qualquer desejo de estar aqui hoje. Mas como eu sabia desde lá de trás, quando eu assumi o meu compromisso com o Carlos, que o único compromisso do qual eu não fujo é quando eu marco com a espiritualidade. Aí eu não me atraso, aí eu não arrumo motivo para dizer que não e eu não dou desculpas. Então, se tinha uma coisa que me fazia sair da cama hoje, saí às 4 da tarde, mas saí. Era estar aqui com vocês hoje. Então, muito obrigado, Carlos, pelo convite para estar aqui hoje. E hoje eu estou profundamente grata a Jesus por essa doutrina a qual eu comecei a seguir e que me consola até hoje, porque foi ali que eu conheci esse Jesus do qual eu vou falar hoje, esse que nos chama, esse que nos abraça. Então, agora que vocês já sabem a minha história, talvez hoje vai sair... Eu digo assim que eu não sou palestrante, né? Eu sou só a contadora de histórias, porque geralmente eu venho trazer os meus relatos, a minha história, os meus exemplos nas minhas falas. Então, assim, peço que se hoje talvez em algum caminho da rota aí no decorrer da palestra eu me perca, é porque hoje a emoção fala mais forte. Mas vocês podem ter certeza que tudo que eu falar hoje aqui tem para mim um significado muito maior do que se eu falasse ontem ou do que se eu falasse amanhã. Porque hoje tudo que eu falar para vocês sai de dentro de mim com o mais puro dos sentimentos, que é a minha devoção a Jesus e o amor ao meu filho. Então que nesse momento nós nos unamos primeiramente, já que estamos aqui unidos em nome do Cristo, porque Ele nos disse, onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele nos deixou um mandamento, e nesse mandamento só tem um verbo, que é amar. E Ele nos ensinou, Ele próprio, uma única oração, que é a do Pai Nosso. Vamos nesse momento nos unir em nome do Cristo. E primeiramente, nos unir a Deus Pai, rezando um Pai Nosso, que estais nos céus. Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então hoje, já disse que eu vou falar do Cristo Consolador. E o texto base então vem do Evangelho de Mateus e diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para mim, essa é uma das passagens mais amorosas do Evangelho de Jesus. É aquele convite que Jesus nos faz. Todos nós trazemos dentro de nós, eu hoje estou especialmente com a minha dor do luto, mas todos nós trazemos na nossa alma, no nosso ser, no nosso corpo físico, as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos tropeços, os nossos erros, as nossas falhas. E Jesus nos convida: vinde a mim, quando estiveres angustiados, quando estiverem cansados. E quantas vezes a gente está vindo para cá, cansado, só pensando que termine logo porque eu preciso descansar. Mas o verdadeiro descanso está onde? Aqui, nos braços de Jesus. Lá na nossa casa a gente tem uma imagem de Jesus assim, um rosto de Jesus bem grande. E como fui eu que escolhi o modelo do quadro, adivinhem qual foi a frase que eu coloquei embaixo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente chega e pensa nessa frase, e pensem agora na imagem de Jesus no rosto de você. Visualizem Jesus em qualquer lugar aqui, de braços abertos para vocês. E pensem nessa frase de Jesus olhando para vocês e convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Levem essa frase para a vida de vocês, porque carregar Jesus no coração não pode ser um fardo, não pode nunca ser aquele Jesus que, eu não posso fazer isso porque eu vou ferir Jesus, eu não posso fazer aquilo porque Jesus não gosta. Não, carregar Jesus no nosso coração tem que ser leve, porque Jesus é o nosso aconchego, Ele é nosso modelo, nosso guia. Então, a partir do momento em que a gente nos entrega a esse Jesus, a esse abraço que Ele nos diz, eu vos aliviarei, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na vida de cada um de nós, nos nossos momentos de dor e de angústia. E eu vou dizer para vocês que eu fui criada numa família, hoje eu vou me usar muitas vezes, tá? Eu fui criada numa família muito católica, muito praticante, todos são católicos até hoje. Os meus sobrinhos que andam meio se desvirtuando e vindo para o lado do espiritismo também. Mas no mais, eles são católicos. E eu digo assim, graças a Deus, eu conhecia uma religião, embora não fosse a religião, a filosofia de vida que eu sigo hoje, que eu conhecia Jesus no momento em que meu filho foi embora. Porque se eu não conhecesse Jesus, se eu não tivesse, vamos dizer assim, uma base doutrinária de que a vida continua, embora lá na religião católica a gente acredite que ela continua de uma outra forma, eu não teria sobrevivido. Eu e o meu filho, nós éramos assim, a carne e a unha. O que doía nele, doía em mim. O que doía em mim, doía nele. E já dói quando dói qualquer cantinho de unha ou quando descola a carninha aqui, né? E nós éramos assim. E na noite que tudo aconteceu, eu tinha uma serenidade tão grande dentro de mim que eu não sei de onde vinha. E hoje ele foi atrás do Diego Garla, que vocês devem conhecer, que é o médium que veio aqui. Hoje o Júnior procurou o Diego e ele escreveu. E ele escreveu uma partezinha na calçada, uma partezinha na carta que diz assim: ninguém ficou no meio-fio.
Porque naquela noite, quando nós recebemos, eu já sabia que ele tinha desencarnado, porque eu não tinha a necessidade de correr, de socorrer, aquela necessidade que as mães têm, né, do imediatismo. Eu não tinha essa necessidade. Mas o pai e a minha filha ainda tinham a esperança. E quando o Domênico entrou dentro da delegacia em Caxias, ele me disse, vamos junto. Eu disse, eu não preciso ouvir da boca de ninguém o que eu já sei. E o Domênico entrou e quando ele volta, ele abraça a Amanda e os dois caem sentados assim no meio-fio da calçada. E tinha água que corria na sarjeta, assim, eles estavam com o pé naquela água correndo assim. E ali eu tive 2 ou 3 segundos para decidir se eu ia cair com eles ali no meio-fio ou se eu iria dar a mão para eles e levantar. E graças a Deus, eu dei a mão para um e para outro e disse, agora é com nós. E 15 anos depois ele fala na carta, ninguém ficou no meio-fio. Foram momentos de muita dor, de muito sofrimento, mas eu tinha um sustento espiritual que até hoje eu desconheço de onde vinha. E se eu quiser colocar para vocês em palavras, é impossível. Quando eu saí do enterro do meu filho, eu embarquei no carro, a minha filha já tinha ido embora com alguém e os pais ficam por último para ter certeza de que o túmulo ficou fechado, de que o corpo ficou seguro. E nós saímos por último e eu embarquei no carro e disse para o Domênico assim, eu sinto uma paz tão grande que eu não sei de onde vem. Eu tinha dor, eu tinha o sofrimento, mas eu tinha paz. E essa paz vinha desse Cristo Consolador, que eu fui conhecer mais profundamente 4 ou 5 meses depois, quando meu coração não aguentava mais, ninguém mais me explicava, me dava a razão correta por que aquilo tinha acontecido com a nossa família. Aí eu fui procurar o Espiritismo. E hoje o Júnior fala também na carta, depois se nós tiver tempo eu leio a carta para vocês, que o Diego me mandou ela por foto. E ele fala também na carta assim, que quando ele se deu conta disso, ele também perguntou por que nós. E aí o coração responde, porque talvez se fosse com outros não iluminaria tanto. Então, da minha maior dor, que ocorreu há 15 anos atrás e que ainda ocorre muitas vezes durante o ano, assim, né? Eu digo assim que tem dias que parece que foi uma história que alguém contou, mas tem dias que parece que foi ontem e hoje parece que foi agora há pouco. Então, de tudo isso, a Rosane lá de 2010 era muito mais feliz que a Rosane de 2025. Mas a gente vem para a Terra, que é considerado um hospital-escola, né? A gente vem para a Terra não para ser feliz, porque a Terra, infelizmente, ainda é um planeta, um mundo de provas e expiações. E a gente não vem ainda para a Terra para ser feliz, mas a gente vem para a Terra para nos tornar espíritos melhores, imortais que somos. Então eu garanto para vocês que a Rosane de 2010 era mais feliz, mas a Rosane de 2025 é muito melhor. Apesar da minha dor, eu consegui tirar a minha melhor versão. E se não fosse pela minha dor, eu não estaria aqui, eu não estaria conhecendo vocês, eu estaria lá na vidinha pequena, tranquila, que a gente leva dentro das nossas casas, enquanto a gente não conhece a dor, enquanto a gente não se coloca no lugar dos outros, enquanto a gente não abre os braços para os nossos irmãos de caminhada e faz dessa fala de Jesus uma prática na nossa vida. Porque hoje, todas as vezes, quando eu sei que tem alguém sofrendo, alguém passando por um processo de luto, eu abro os meus braços e eu faço o gesto de Jesus e penso assim, vinde a mim, que já trilhei o caminho da dor, ando ainda pelo caminho das pedras e posso te ajudar a trilhar esse caminho. Eu conheci esse Jesus maravilhoso que nos consola e que nos ampara na maior das dores
que dizem que o ser humano pode sentir. Então, o que é esse vinde a mim que Jesus nos fala? Ele é um chamado universal, eterno e amoroso, porque faz mais de 2000 anos que ele disse, vinde a mim. E ele não fala, vinde a mim os perfeitos, mas ele fala, vinde a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados. Lá tem uma leitura do Evangelho também que ele diz, sede perfeitos, é um capítulo, né? E ele diz assim, sede perfeitos como é perfeito o meu Pai que está no céu. Ainda bem, a gente sabe que a gente tem que atingir a perfeição, mas ainda bem que ele não nos colocou, nem limitou as nossas encarnações, nem nos deu um tempo, mas ele nos deu um livre-arbítrio, no qual nós mesmos regulamos a velocidade na qual nós queremos chegar a ser arcanjos, como é a nossa destinação. Então, todos nós que estamos nesse hospital escola, aqui encarnados, nesse momento tão crucial, porque se a gente parar para pensar, todos nós que estamos aqui, já atravessamos uma década, um século, um milênio, e estamos atravessando uma era, onde a Terra vai deixar de ser esse planeta de provas e expiações, para ser um mundo em regeneração, onde nós não mais sentiremos tantas dores, onde nós poderemos ser mais felizes. Porque apesar de tudo, de vivermos ainda nesse mundo de provas e expiações, nós temos os nossos momentos de felicidade, né? Então é a mão de Deus sempre agindo em nós, porque um dos atributos do nosso Pai que está no céu, que é Deus, é ser justo e bom. E não são atributos separados. É um atributo só que diz, Deus é justo e bom. E quando nós temos uma encarnação mais fácil, mais cheia de coisas boas, é a mão da bondade de Deus agindo naquela nossa encarnação. E quando nós temos uma encarnação onde nós temos mais dificuldades, onde nós passamos por mais sofrimentos, onde nós temos que nos burilar melhor, nos trabalhar melhor, é a mão da justiça agindo, mas sempre com equilíbrio sobre nós. Jesus se dirige à nossa humanidade, à nossa fragilidade, à nossa fadiga emocional, espiritual e física, quando Ele nos chama, vinde a mim. Porque Ele conhece as nossas dores, Ele sabe dos nossos cansaços, Ele nos conhece pelo nome e sabe tudo aquilo que nós necessitamos. E mesmo assim Ele nos ensinou a orar. E de que forma Ele nos ensina a orar? Recolhe-te ao teu quarto íntimo, fecha-te ao teu coração e que dali brote a tua prece sincera. Quando nós estamos muitas vezes angustiados, a gente não consegue organizar nenhum Pai Nosso, como a gente rezou aqui antes, né? Como a prece que a gente fez. Muitas vezes na nossa dor, na nossa angústia, no nosso sofrimento, na notícia ruim que a gente recebe, a única prece que a gente vai conseguir dizer é, Deus me ajuda, meu anjo me ampara. Ninguém nasceu sozinho. Deus é tão bom que nos deu para nos acompanhar, o nosso anjo guardião, o nosso mentor, aquele que nos ajudou a fazer o nosso planejamento e que está sempre aí pertinho de nós. Nós podemos até dar um nome para ele. O meu, por exemplo, eu chamo ele carinhosamente de Pedrinho. Não sei se ele gosta ou não. A minha filha chamou dela de Caetano e ainda para mais ela apelidou ele. Ela chama ele de Caê. Às vezes ela mora na Inglaterra e quando ela trabalhava à noite, às vezes ela ia embora às 11 e pouco, eu dizia assim para ela, Amanda, você está andando na rua essa hora da noite? Ela dizia assim, o Caê que lute. Ele está sempre pertinho de nós e nós estamos quanto distante deles? Uma prece sincera, aquele pedido que ela fazia quando ela descia do ônibus, Caê me acompanha. E o Caê nunca deixou nada acontecer com ela. Fazem 6 anos que ela mora lá, agora ela termina o trabalho mais cedo, mas nunca aconteceu nada com ela lá. Graças a Deus e graças ao cuidado do Caê. Mas ela se habituou a chamar o Caê. Vocês lembram num período que tinha
os assaltos, que tinha um período que tinha assalto em ônibus, que ia da Universidade de Caxias a São Marcos, era a época que a Amanda estudava. E uma noite ela ligou para casa e ela disse assim, vai me esperar na rodoviária porque assaltaram o ônibus e levaram o celular de todo mundo. Mas ela estava ligando do celular dela. Aí eu disse, mas tu tá onde? Aí ela disse, dentro do ônibus. Aí eu disse, mas como se levaram o celular de todo mundo? Ela disse, mas o meu não levaram e nem da menina que estava do meu lado. Aí eu disse assim, mas como assim? Ela disse, não sei. Ela disse, eles entraram no ônibus e mandaram todo mundo levantar a mão com o celular para cima, assim. Ela disse, e eu pedi para o Caê que que ele cobrisse nós e nós ficássemos invisíveis aos olhos do mal. E levaram, parece conto de mentiroso, mas é verdade, né, Domênico? Tá aí o Domênico que não me deixa mentir. E aí ela diz, eles levaram das meninas da frente e dos guris de trás. E o nosso, quando eles passaram, ela disse, eu disse, vocês? Ela disse, nós só abaixamos os braços e guardamos o celular no meio do banco. Então, é desse amparo que eu falo. É desse amparo que está conosco todos os dias. Chamem o anjo guardião, ele tutelou a nossa vinda para cá. Tanto que a primeira oração que a gente aprende é o quê? Quando não é o santo anjo, antes do santo anjo a gente aprende o quê? Meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. E por que quando a gente cresce, a gente acha que a gente já ficou bom o suficiente e não precisa mais do anjinho? Precisa. O nosso primeiro protetor é o nosso anjinho. Depois chama Jesus. Esse que nos chama, esse que nos diz, vinde a mim. Aquele que nos ensinou a rezar fechadinho no nosso quarto íntimo. Mesmo que a nossa oração seja só, me ajuda hoje, me protege hoje, me protege agora, me guarda agora. E no contexto espírita, o Espiritismo nos mostra Jesus como nosso modelo e guia, né? Tanto que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Uma palavra só é a resposta, Jesus. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Quando nós tivermos dúvidas do que fazer, de como fazer, de uma decisão a tomar, de uma palavra a dar para alguém, que nós possamos pensar de que forma Jesus agiria nesse problema que eu estou passando, nessa decisão que eu tenho que tomar, e vocês vão com certeza encontrar a melhor das respostas. Porque a maioria dos problemas que nós temos na Terra são das nossas más escolhas. É ou não é? Então que nós saibamos também ter esse discernimento. Que os nossos olhos olhem como os olhos de Jesus olharam para a mulher adúltera, quando ela estava sendo prestes a ser apedrejada, quando ela estava sendo acusada, e toda a sociedade só queria jogar pedras nela. E Jesus chega e diz, atire a pedra aquele que não tiver em pecado. Então, que isso também nos sirva de exemplo. Que a nossa boca saiba calar muitas vezes. Que nós saibamos fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos ao mal, à fofoca, à intriga, à inveja. Porque não é isso que Jesus quer de nós. Não é isso. Jesus não tinha isso não está no modelo que nós devemos seguir. O modelo que nós devemos seguir é o de amor, o de perdão, o de serenidade e principalmente de acolhimento, através desse vinde a mim, que Ele nos chama e nos convida hoje, mais uma vez. Jesus nos convida a seguir seus ensinamentos como rota de libertação dos nossos sofrimentos morais. Aquilo que eu acabei de falar, né? A maioria dos nossos problemas são causados pelas nossas más escolhas. O cansaço e a opressão da vida moderna, as nossas lutas materiais, dívidas, desemprego, quanta gente corre. Sábio foi quem dividiu o ano em 12 meses, porque se fosse 13 nós não daríamos conta, é ou não é? Meu Deus, chega o mês de dezembro, eu não sei vocês, mas ontem eu saí de casa às 8 horas da manhã, voltei para casa às 10 da noite. E está todo mundo assim, correndo. E chega dezembro, todo mundo corre. E aí, vou aproveitar o gancho da minha palestra de ontem. Já fizeram a faxina na casa de vocês? Começaram as arrumações?
Ah, garanto que a mulherada já começaram, né? Já compraram uns enfeitinhos, já compraram umas blusinhas novas, né? E aí fica aquela outra pergunta. E a nossa casinha íntima? Já começamos a arrumar também? Já começamos a abrir as gavetinhas do nosso coração e tirar de lá aquilo que não serve mais? Aquilo que a gente não precisa mais carregar? Preconceito, inveja, as coisas ruins que cada um de nós carrega. Porque a gente carrega, não vamos dizer que não é porque a gente é espírita que a gente já está, né? Eu não sei vocês, mas eu ainda carrego um monte de coisa ruim, né? Que teria que já limpar. Eu sempre digo assim, às vezes a gente gosta muito, eu costumo dizer assim, eu acho muito bonito uma mini saia, mas se eu tiver uma mini saia lá em casa guardada numa gaveta, do que vai me servir, né? Se eu com 53 anos andar de mini saia já não fica bem em mim, já não cabe em mim aquela mini saia. É a mesma coisa com os nossos pequenos defeitos. Então vamos limpar o nosso coração e fazer do nosso coração uma manjedoura bem limpinha, onde Jesus nasça e cresça nesse Natal que está chegando aí. E vamos nos lembrar também de deixar a porta do nosso coração aberta para Jesus entrar, para Ele não ter que vir e bater através da dor, como bateu em mim, embora Ele já quase morasse em mim, mas eu garanto a vocês que depois que a dor bateu, Ele mora de uma maneira muito mais bonita dentro de mim. Então, cuidem das gavetinhas de vocês, cuidem da casa interna também agora nesse período natalino aí. Limpem o que precisa ser limpado, tirem das gavetinhas aquilo que já não precisa mais carregar. Vamos começar um 2026 mais leves, mais limpos, mais puros, né? Assim como a gente quer que a nossa casa comece mais bonita, esteja bonita para as festas, que nós também estejamos mais bonitos e mais limpinhos para esse novo tempo que chega aí. A opressão emocional que a gente sofre também, a gente encontra o alívio nos braços de Jesus, né? O luto, as frustrações, a solidão. Quem não passa por processo de luto ao longo da sua vida? Tem gente que tem luto de pet e a gente tem que respeitar muito, porque às vezes o pet é a única companhia que a pessoa tinha quando chegava em casa. Era o miado do gato ou o abanar do rabinho do cachorro. E às vezes a gente faz o quê? Critica, né? Ai, mas só porque morreu o cachorro faz um mês que não quer nem sair para jantar. E isso não cabe mais ficar em nós. Vamos tirar esse julgamento aí. Existe luto de pet, sim, e dói. E dói. Imagina para quem vive sozinho, com um cachorrinho ou com um gatinho e perde a companhia. Como é que eu vou dimensionar se a minha dor de perder um filho é maior que a dor dele que perdeu a única companhia que tinha? Eu não posso dimensionar. Eu posso falar para vocês que a dor de perder um filho é inexplicável. Posso falar o que é a dor de perder um pai, a mãe, irmãos. Eu já tenho família constituída do lado de lá, então quando eu me for, não se preocupem que alguém vai ter para me socorrer, né? Estou bem prontinha para ir. Às vezes eu saio para fora e digo, pode me puxar. Mas ele não puxa, não sei, alguma coisa tenho ainda para fazer. Então assim, vamos fazer essas nossas faxinas aí e ser o que Jesus realmente deseja de nós. As dores nós vamos sofrer sim, nós vamos passar por dificuldades, vamos. Quem ainda não passou, se prepara porque vai passar. Infelizmente, nós estamos no mundo de provas e expiações. E quando chegar a hora de nós passarmos pelas nossas dores, que nós saibamos passar por elas com fé e com dignidade. Eu tenho um amigo que desencarnou no Paraná há uns 3 anos, deverá estar fazendo 4 ou 5 anos agora. Em uma carta ele diz assim, ele sofreu muito, ele teve bactéria, entrou na prótese do quadril, e aí ele sofreu muito, teve que fazer uma amputação e não resistiu. E aí ele fala na carta assim, a doença foi uma oportunidade bendita que Deus me deu para o meu aprimoramento. Então aquilo que a gente pensa que é o pior na vida da gente, que nada de pior pode acontecer, realmente é o pior. Mas disso a gente pode tirar o nosso melhor. Eu sempre digo, eu poderia estar na cama chorando até hoje, deprimida,
coitadinha, que ia ter gente que ia dizer assim, coitada, vamos lá fazer uma visita, ela perdeu o filho. E tem gente que fica com razão, porque não consegue. Mas eu escolhi o outro caminho. A escolha é minha. O sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento eu posso escolher de que forma eu vou sentir, eu vou viver. Eu estou descobrindo nesse momento que eu consigo ainda ter momentos de alegria neste dia 11 de dezembro, que eu achava até às 4 horas da tarde de hoje, que esse dia era um dia que não tinha alegria. E agora eu já estou até contando histórias para vocês. Muito obrigada mais uma vez, Carlos, por tu ter me dito, vem e faz o que der. E eu estou fazendo o que está dando. Eu poderia ter ligado ontem para o Carlos, podia ter ligado hoje às 4 da tarde e ter dito, Carlos, não vou conseguir, porque às 4 da tarde eu não estava conseguindo. Mas o meu compromisso com a espiritualidade é sério. Quando eu marco com eles e eu não desisto. E eles que lutem, eles que me ajudem, eles que me amparem. E eu me dispus a vir. E eles me ajudaram e estão me ajudando. Então é isso também que Jesus fala nesse alívio da dor. Eu estou falando para vocês aqui agora com o meu coração aliviado. Porque eu escutei o que mais uma vez? O chamado do vinde a mim, que eu tinha esquecido até as 4 da tarde. Quando eu resolvi que eu não ia falar sobre que morada eu estou preparando para o meu espírito, mas ia falar sobre o vinde a mim, que é o que eu precisava hoje. O abraço de Jesus, para me manter forte. E muitas vezes a gente busca no mundo o alívio para as nossas dores, né? Através de remédio, através de vícios, através da bebida, de ingestão de outro tipo de droga. E a cura está onde? Está no próprio Jesus. Precisamos muitas vezes tomar remédio para as nossas dores íntimas, para as nossas dores da tristeza, da solidão, né, das depressões, precisamos. O próprio Kardec diz, façam o tratamento da terra, façam o tratamento espiritual, mas não abandonem o tratamento da medicina. Precisamos desse paliativo, precisamos, porque às vezes não damos conta e temos que ir atrás. Mas não podemos só ir atrás e ficar tomando remédio a vida inteira, sem buscar o médico das almas, o verdadeiro médico dos médicos, aquele que nos dá a cura. E a cura não é instantânea. A cura é um caminho feito a pequenos passos. E isso eu garanto para vocês. O convite de Jesus é um abraço profundo à alma, uma conexão espiritual e verdadeira. E nessa parte, tem uma parte ali que Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? O jugo é aquela canga que a gente bota nos bois, assim, para ir, nos bois, nos cavalos, a gente bota aqui no sul, né, nas carroças, para ir para a mesma direção. Então, o que Jesus nos convida? Coloquem sobre vocês a minha direção e caminhem, porque o meu fardo é leve, aquilo que eu falei ali atrás. Não é com peso que a gente carrega Jesus. A gente carrega Jesus com leveza. A gente carrega Jesus como o irmão mais velho, aquele nosso confidente. Aquele que a gente, quando dá errado, a gente diz assim, pá, vou ligar para ele que vai saber o que me dizer. Todo mundo tem uma pessoa assim no mundo, não tem? Um amigo que possa ligar, o pai, a mãe, um parente, alguém que a gente confia. Jesus é esse nosso amigo. Jesus é a nossa ligação direta. E Ele está sempre pronto para atender. Nunca vai cair na caixa postal. Nunca vai aparecer o recado depois eu te ligo. Ele vai nos sustentar naquele momento. Tomemos sobre nós essa direção de caminhar como Jesus nos pede. Ele deixou ensinamentos lindos lá nos 4 evangelhos e em outros tantos que ficaram guardados, que a gente não conhece e que estão compilados aqui, nesse aqui, todos os dias. A gente não precisa fazer grandes leituras, eu sempre digo assim, tem gente que diz que não gosta de ler. Lê um pedacinho do evangelho, abre aleatório, nos momentos de angústia, pede inspiração, que com certeza vai vir ali uma palavra, uma frase que vai te ajudar naquele momento. O fardo de Jesus,
O caminho de Jesus é suave por quê? Porque ele é baseado em amor, em perdão, em misericórdia, em paciência e em autoeducação. E quanto nós estamos autoeducados para seguir Jesus? Enquanto nós não fizermos dentro de nós essa faxina de Natal aí e fazer um balanço do que a gente não precisa mais, ainda vai ser pesado carregar Jesus. Mas o caminho com Jesus é leve. E o caminho é suave. E o peso é leve. E é assim que tem que ser. Aplicações práticas de como viver esse convite do Vinde a mim de Jesus. Fazendo o evangelho no lar, uma vez por semana. Fazendo sempre, que é o encontro com Jesus. Fazendo sempre, todos os dias, a nossa oração sincera. Muitas vezes a gente sai da cama atrasado e já corre fazer 1000 coisas, né? As mulheres, principalmente, é botar roupa a lavar, é deixar o almoço pré-pronto, é largar filho na escola, é sair correndo. A oração fica quando? Naquele momento, às vezes, que a gente está indo para o trabalho. Ou depois que tudo silencia dentro de casa, a gente se recolhe. Não interessa qual seja o momento do teu dia, mas tenha um momento no teu dia para fazer esse teu encontro com Jesus, esse encontro consigo mesmo. Porque essa vida atribulada que a gente leva aí fora, ela nos engole, se a gente não tirar uns minutinhos para o nosso dia. A oração sincera também, que não precisa ser longa, né? O perdão diário, porque muitas vezes a gente sai do trabalho com uma pequena mágoa, a gente chega no outro dia e ainda está com aquela mágoa que só vai crescendo. Vocês já leram O Pequeno Príncipe, o livrinho? Tem uma parte lá que ele fala sobre os baobás, né? Que é aquela árvore que tem na África, que são árvores imensas, assim. E aí o Pequeno Príncipe fala assim que o baobá nasce pequenininho, né? Que a gente corta ele com o próprio dedo. Mas se deixar ele crescer, ele toma uma dimensão que precisa 1000 homens, talvez, para arrancar, se conseguir. Assim são com as nossas mágoas, com os nossos defeitos, com aquilo que é de ruim, a gente percebe que vai nascendo em nós. Quando a gente perceber que está nascendo algo ruim em nós, vamos cortar enquanto é pequenininho, porque depois é mais difícil. Eu sou voluntária numa comunidade terapêutica em São Marcos, que é para dependentes químicos. E volta e meia a gente vê assim, eles vão e voltam, e vão e voltam. E aí eles dizem assim, eu não consigo tirar mais isso de mim. Só que quando era lá no comecinho, que eles sempre diziam, né, como vocês sabem, os dependentes químicos diziam, eu paro a hora que eu quero. Só que não é assim, né? Quando eles vêm, eles já estão perdidos. Assim é com os nossos defeitos, com as nossas mágoas, com as ofensas que a gente carrega. Então, quando tem pequenininho ali nascendo, vamos cortar, para nós ficarmos livres já daquilo. Também o serviço ao próximo, porque a caridade transforma o fardo. Eu hoje posso dizer que estou leve. Pela primeira vez, eu estou leve em 15 anos neste dia, por eu estar aqui. E eu não estou a serviço de vocês, eu não estou a serviço de Jesus. Eu estou a serviço de mim mesmo, da minha evolução moral. Eu estou a serviço da Rosane, que precisa ser melhor a cada dia. E talvez no próximo ano eu consiga ir trabalhar, talvez eu consiga trabalhar e dar uma palestra, ou talvez eu consiga pelo menos dar uma palestra de novo no mesmo dia. Mas eu já sei que eu sobrevivo a esse dia e que esse dia pode ser melhor do que eu ficar só na cama, choramingando e revivendo todos os momentos daquele dia. Hoje eu já pensei bem menos em todos os atos que ocorreram naquele dia, porque por várias vezes eu pensava, eu não vou conseguir ir a Garibaldi. E aí eu pensava assim, eu preciso fazer uma prece para Deus me dar força para mim conseguir ir para lá. E eu vim. E eu estou aqui, graças a Deus. Então assim, nunca duvidem do amparo espiritual desse que eu venho falar para vocês, que é aquele que eu vivi no dia que o meu filho nasceu e que eu revivi hoje mais uma vez para poder estar aqui. Nesse amparo que vem do Jesus, que nos abraça, porque ele prometeu descanso para a nossa alma. Jesus nos ofereceu companhia, direção e consolo.
E o Espiritismo nos confirma que nós nunca estamos sozinhos. Temos os nossos guias, os nossos mentores, os nossos amigos invisíveis. O esforço moral e sincero nosso atrai sempre mais proteção espiritual para junto de nós. Tudo isso que a gente vive nos nossos dias de tribulação na Terra, os nossos problemas, sejam eles da ordem que for, as nossas dores, as nossas angústias, tudo passa. Só a nossa alma vai permanecer imortal. Então trabalhemos por ela, cuidemos dela, lutemos todos os dias por ela, não por esse corpo. Claro que precisamos cuidar do nosso corpo físico, que é a casinha do nosso espírito, né? É o veículo que veio trazer o nosso espírito e trazer todas as experiências pela qual nós vamos passar. Mas cuidemos principalmente do nosso espírito, da nossa alma, que é imortal, que é para sempre, que depois que tudo isso aqui terminar, vai ser aquilo que vai sobrar de nós e vai ser aquilo com que eu vou me deparar lá e vou dizer assim, e aí, valeu a pena ou não valeu tudo aquilo que eu passei na Terra? E eu vou dizer para vocês que eu estou bem pronta para ir quando chegar a minha hora, e eu espero que quando eu chegar lá, eu possa ser recebida com um brinde, de dizer assim, você conseguiu cumprir pelo menos em parte, valeu a pena tu ter ido, valeu a pena todas as lágrimas que você derramou, todas as vezes que você levantou da cama, mesmo sem vontade, todas as vezes que você acolheu um irmão que sofria. É só isso que eu quero, só que tenha valido a pena. E eu posso dizer para vocês hoje, do fundo do meu coração, que está valendo muito a pena estar com vocês aqui hoje. Porque hoje eu estou superando um movimento que eu não conseguia fazer há 15 anos. Então, muito obrigada. Jesus não tira o peso da nossa estrada, nem do fardo dos nossos ombros, mas Ele nos oferece a mão para caminhar conosco. Então, a estrada com Jesus é leve, porque ela é dividida com amor. Sempre que vocês necessitarem de Jesus, sempre que vocês tiverem dificuldades, lembrem-se do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nesse momento nós possamos cerrar os nossos olhos, abrir as nossas mãos e nos colocar em posição de receber do alto a visita de Jesus. Amado Mestre, os meus olhos terrenos conseguem contemplar a Tua imagem à minha frente. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui nesse momento. Olhe nos olhos de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu olhar carinhoso a mim. Obrigado, Jesus, pelo Teu sorriso. Obrigado, Jesus, pelos Teus braços abertos, ao qual agora eu me entrego num abraço. Sinta, Jesus. Coloque o teu coração no peito, a tua cabeça no peito de Jesus e sinta a batida do coração de Jesus. Sinta o afago de Jesus nas suas costas. Viva esse momento desse abraço com Jesus. Nesse momento as portas dos céus estão abertas e Jesus está com você nos braços. Peça a Ele o que você necessita. Ele te conhece pelo nome. Você não precisa dar grandes explicações. Só peça. Obrigado, Jesus, pelo nosso corpo perfeito, pelos nossos olhos que veem, os nossos ouvidos que escutam, a nossa boca que fala e que muitas vezes cala. Obrigado, Jesus, pelos meus braços que nesse momento te abraçam. Que os meus braços possam abraçar outros braços que necessitam, braços que sofrem. Que as minhas mãos possam secar lágrimas daqueles que choram. Eu te peço, Jesus, que nesse momento você adentre no meu lar,
e encha de luz cada cômodo. Forme sobre a minha casa e sobre o meu local de trabalho uma egrégora protetora para que nenhuma força maligna, encarnada ou desencarnada, de lá se aproxime, adentre ou permaneça. Nesse abraço, Jesus, funde no meu corpo a tua luz. Cura qualquer célula doente que haja no meu corpo físico. Cura os meus males morais, mentais, espirituais. Cura os meus pensamentos. Tira de mim os desejos ruins. Me ajuda, Jesus, na faxina que eu preciso fazer em todo o meu ser. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado, Jesus, pelo teu abraço. Obrigado, Jesus, pela tua presença em minha vida. Dá-me, Jesus, a tua mão e me auxilia na caminhada todos os dias, para que eu possa sair da terra melhor do que aqui cheguei. Que assim seja.